Amados irmãos, amados amigos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Vamos falar com Deus. Soberano Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de existência. Te suplicamos, Deus, que permitas a continuidade do Espírito Santo em nossas vidas, nos dirigindo, nos protegendo, nos guardando. Visita, ó Deus, todos aqueles que estão nos leitos, nos hospitais, das maternidades, das UTIs. Abençoa os desempregados para que consigam seus empregos. Conforta, ajuda aquelas famílias que amanheceram enlutadas e que ainda durante o dia isto acontecerá, Deus, lamentavelmente. Dai-lhes, Senhor, a tua palavra, a tua orientação, a tua ajuda. Abençoa, Senhor, a nossa cidade de Olinda, o nosso país, o nosso presidente. Guardai-o, Senhor. Guardai todos aqueles homens íntegros que se encontram dirigindo a nossa nação. Cegai, Senhor, parai das ambições, das invejas, das intrigas, aqueles que são contra ti e contra nós. Eu te entrego, Senhor, o Brasil e creio, Senhor, que nós teremos no futuro um Brasil totalmente cristão, verdadeiramente fiéis a ti. Em nome do teu Filho Jesus, eu te agradeço por mais este dia, em nome de todos aqueles que despertarem. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, amados amigos, é muito importante que nós sejamos conhecedores da palavra de Deus. Observem que existia um homem que era o maior perseguidor de Cristo. Chamava-se ele Saulo de Tarso, porque ele havia nascido na cidade de Tarso. Então, meus amados irmãos, meus amados amigos, esse homem prendia, não é? Até na Bíblia não fala se ele chegou a matar, mas prender, perseguir, era a sua especialidade. Ele era romano. E passou algum tempo sem ir à cidade santa de Jerusalém, de Israel. Alguns anos mesmo fora de Jerusalém. E coincidiram com o período da vida pública de Jesus. Quando voltou, ficou, pasmo, uma grande mudança. A cidade santa não era a mesma que ele conhecera em seus tempos de estudante. Após a tragédia da paixão, pesava sobre a consciência do povo, sobretudo das autoridades, a figura de Jesus de Nazaré, que eles, em vão, procuravam lançar no esquecimento. E ainda hoje, os inimigos de Deus oferecem tudo que o mundo dá e favorece, facilita, para que todo mundo enverede pelo caminho do pecado e da morte, para que Jesus não tenha vez. E mais, os discípulos daquele homem não temiam pregar sua doutrina no próprio templo e proclamam que esse Jesus, a quem haviam matado, ressuscitara dos mortos. Está em Atos 3, versículo 11. É preciso conhecer, para no abismo não vir a perecer. A cura de um coxo aconteceu no templo, né? Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao pórtico chamado de Salomão. Isso está escrito corretamente dentro da Bíblia católica. De fato, tais acontecimentos não podiam deixar indiferente um fariseu convicto, como Saulo. Não compreendia que aqueles simples galileus se levantassem impunemente contra a religião de seus antepassados, arrastando atrás de si tamanha multidão de seguidores. A voz de Deus é maior que todas as vozes do mundo.
É preciso conhecer, para no abismo não vir a perecer. Amado, a irritação de Paulo foi tão grande que chegou ao auge, quando, estando na sinagoga chamada dos libertos, onde semanalmente se reunia judeu de todas as comunidades da diáspora, deparou-se com um jovem chamado Estevão, que anunciava denotadamente, corajosamente, as glórias de Jesus Cristo crucificado. Esta mensagem é de uma pessoa católica. Existe alguém que manda sempre para mim. Eu sei que é uma senhora. Sempre ela manda. O que ela gosta do catolicismo, ela manda para mim, porque sabe que eu vou falar sobre o que ela me mandou. Então esse católico realmente conhece a Bíblia. O jovem Saulo sentia-se incomodado. As palavras de Estevão eram tão inspiradas e convincentes que não lhes podiam resistir. Todo mundo se convencia e se convertia ao cristianismo puro e verdadeiro. Nesta época ainda não existia a doutrina denominada católica. Existia a religião já, a qual ele fazia parte, dos idólatras. Ele adorava os deuses gregos. Vários nomes já citei aqui. Pedro, vendo isto, disse ao povo, antes, no versículo 11 do capítulo 3, pegando-se o homem a Pedro, João, todo, o povo correu atônito. No 12 diz assim, Pedro, vendo isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos admirais? A Bíblia Católica diz assim, por que vós admirais com isso? Por que vós admiraste com isto deste homem? Estas são as palavras da Bíblia Católica. Então, meu irmão, é preciso nós conhecermos. Ou por que falais? Ou por que fitais os olhos em nós? Como se por nós, nosso próprio poder ou piedade ou amor, o tivéssemos feito andar. Não fomos nós, foi o Deus que nós pregamos a quem vós matastes. Não é? No versículo 14 diz, mas vós negaste o santo e justo e pediste que se vos desse um homicídio, que o matasse. Foi isso que os judeus pediram. Isso por quê? Porque a doutrina romana dominava e as festas mundanas estavam aí e eram permitidas as práticas de tudo que você pode imaginar, enquanto que a cristã de Cristo proibia, condenava e continua. E mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. 16, e pela fé em seu nome fez o seu nome fortalecer este homem que vedes, e conheceis, sim, a fé que vem por ele, e deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Só Deus. Você que está enfermo, clame com fé. É a sua fé que vai lhe curar. É a sua fé que vai lhe transformar. É a sua fé que vai fazer de você uma nova criatura renovada. Versículo 16 e 17, ele diz, agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. E ainda hoje continua. As autoridades leem, mas não compreendem, não entendem. Porque não existe amor nele. E quem ama Jesus, ama o próximo como a si mesmo. Quem ama Jesus, zela e cuida.
até com a presença do seu próprio inimigo. O cristão verdadeiro não há ódio, não há mágoa, não há rancor, não há desejos de vingança. O cristão verdadeiro ama a todos como um todo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos do refrigério, da presença do Senhor. Esta presença que nós oferecemos, que nós dedicamos todos os dias. Momentos mais tarde, tendo sido apresentado, Estevão ao tribunal do grande conselho, Saulo escutou atentamente o longo discurso no qual este demonstrou, por meio de exemplos históricos e de profecias, ser Jesus, o Messias, o esperado Salvador da humanidade. Mas ele também não acreditava. Ele ouviu. O jovem fariseu sentia-se incomodado. As palavras de Estevão eram tão inspiradas e convincentes que não se lhe podia resistir. Atos capítulo 6, versículo 10. De outro lado, pois, a imagem desse Jesus Nazareno que ele não conhecera parecia persegui-lo. Constantemente se via obrigado a ouvir falar a respeito, de tal modo os seus adeptos se espalhavam por toda Jerusalém. Porque quando se é realmente cristão, sente-se o desejo inevitável, irresistível, de se falar desse Jesus. Ele surge como o maior perseguidor. A partir daquele dia exaltado, discípulo de Gamaliel, ele foi, não pôs mais freio na sua ira, na sua fúria, acreditando que devia fazer a maior oposição ao nome de Jesus de Nazaré. Está em Atos capítulo 26, 9. E entrava nas casas dos fiéis e arrancava delas homens e mulheres para entregá-los à prisão. Atos capítulo 8, versículo 3. Chegava a maltratá-los para obrigá-los a blasfemar, dizer que Cristo não existe, que renegava aquele Deus, está em Atos 26, 11. Ele era romano, seguidor daquela seita que ainda não tinha o nome que tem nos nossos dias. Mas este Jesus, a quem ele teimava em perseguir, está em Atos 9, 5, viria a atravessar-se de novo em seu caminho, e desta vez de um modo definitivamente eficaz. Ele ia perseguir cheio de autoridade, ele ia prender, ele ia fazer o que bem quisesse com os cristãos, e saiu já de posse de documentos, dando-lhe autoridade para prender, matar, espancar, fazer o que bem entendesse. Em Damasco, montou no seu belo alazão e saiu com os seus auxiliares, com os seus soldados, que ele era centurião. Centurião quer nos dizer que ele comandava 100 homens. Podemos imaginar a ânsia do jovem Saulo ao aproximar-se de Damasco, imaginando a hora de saciar sua cólera no cumprimento daquela missão que se propunha a quê? A fazer o mal. A quem ele nunca lhe fez mal. A quem nunca fez mal a ninguém, os seguidores de Cristo. É preciso conhecer para no abismo não vir a perecer. Estou admirado com este moço católico. Parabéns para ele. Que o Espírito Santo toque em seu coração, em seu espírito, em sua alma, e o transforme em um verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão não ousa também dizer que não adora a imagem. Se a palavra de Deus diz, não vos curveis, não adoreis,
diante de ídolos, de imagens, do que tem no céu. E onde estão os apóstolos? Onde está Maria, mãe de Jesus? Onde estão os discípulos? No céu. Não faz. Êxodos 20, leia o versículo todo, o capítulo todo, leia ele todo, e verás a verdade. Esse moço certamente ele nunca leu. E se leu, fazem como os outros, pulam. Leia todo, meu amado. Eu não lhe conheço. Se eu soubesse o seu endereço, eu mandaria uma mensagem preparada na sua Bíblia para o Senhor. De perseguidor, passa a ser um abençoado seguidor, né? De perseguidor que era, poucos instantes, ele ia no seu cavalo e o Espírito de Deus apareceu. Ali, ele caiu do cavalo. Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu nunca te fiz mal. Nunca fiz mal a ninguém, só fiz o bem. Por que é que tu me persegue desse jeito? Conta aí para mim o que eu te fiz. E Jesus pergunta aos seus perseguidores: conta-me aí. Conta, perseguidor de Cristo. O que ele já fez contra ti? Está respirando? Sabes de onde vem esse oxigênio? Não. Tens poder. Sabe quem te deu esse poder? Ah, foi você que estudou, se esforçou, lutou? Muitos dos senhores não. Foi por tabela, porque o Pai era e induziu você a ser. As provas que você fez não afirmam, não posso afirmar isso. Mas há possibilidade de ter sido facilitada. A herança, fácil. Mas mesmo assim, foi permissão de Deus. No dia que Ele quiser tirar, Ele te tira e te manda para o inferno. Te manda não para os seus desejos, mas porque você nunca teve jeito, nunca leu a Bíblia, nunca procurou conhecer este verdadeiro Deus de bondade, de amor e de misericórdia. Porque existem de milhares dos teus perseguidores, inimigos dos cristãos, a orar por ti. Esses políticos, e até não políticos, mas seguidores de outras religiões, inclusive desta que se atou, porque nós pregamos o verdadeiro e vivemos o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Lutamos, somos, continuamos e morreremos pecadores, mas lutamos para seguir com fidelidade os seus ensinamentos, os seus mandamentos, os seus estatutos, para que estejamos sempre prontos, para que na hora em que Ele vier buscar a sua igreja, estejamos prontos para sermos arrebatados. De perseguidor, agora era, né? Era o quê? Agora um seguidor. Aqui o escritor, né, que é um católico, não tem o nome dele, de perseguidor que era, poucos instantes antes, passava então a ser fiel, pronto para obedecer aos mandados do divino perseguido. Quanta glória para nosso Senhor. Ainda bem que ele não usa Nossa Senhora, né? Porque todo louvor, toda homenagem, todo culto, toda oração, não há um lugar só que você diga: eita, a Bíblia está dizendo que ore a Maria. A Bíblia está dizendo que peça a Maria, para Maria falar com o seu filho, para o seu filho falar com Deus, Pai. Não. Peça ao Pai diretamente, em meu nome, e te será concedido. Aleluia. A palavra de Deus é clara. Só não entende, não compreende
aqueles que são chamados pelo outro. Estes não entendem. Não é fácil. Olha, peça ao Pai diretamente. Em nome do Filho, não em nome da mãe, em nome do Filho. E vos será concedido. É a fé na palavra de Deus. Se você pede a Maria e recebe, olha, meu amigo, põe uma interrogação. Quem é que está te dando? Se tu está pedindo uma coisa de encontro ao que a Bíblia diz, quem é que está te dando essa bênção? Procura orar a Deus, diretamente a Deus, pedindo orientação. Ajudado por seus companheiros, Saulo ergueu-se do chão. Entretanto, mais do que levantar-se do solo, surgiu em sua alma um homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Olha, esse cara é inspirado pelo Espírito Santo, mas ele vai se converter. Eu tenho certeza, porque eu vou orar por autor desta carta. E vou pedir à igreja que ore por autor desta carta, desta mensagem tão maravilhosa de um verdadeiro cristão. Está em Efésios 4:24. Diz assim: o blasfemador de outrora permaneceria para sempre prostrado num amoroso reconhecimento de sua derrota. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo, só Ele, gente. Ninguém neste mundo tem poder para salvar. Este homem foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus e ainda não sabe. E ainda não sabe que o Espírito Santo de Deus o fez ter essa imaginação, essa criação. Que Deus o salve, que o Espírito Santo, nesta hora, visite o seu coração onde quer que ele esteja. Se encontrei misericórdia, foi para que em mim primeiro Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnanimidade e eu servisse de exemplo para que todos os que o seguir, ele crerem para a vida eterna. 1 Timóteo 1,15 diz assim, que bênção, meu irmão. Este homem é um cristão verdadeiro e está no lugar que não devia. O Espírito Santo irá trabalhar a partir de agora na vida deste senhor, para ele reconhecer o caminho errado em que ele está seguindo. Ele ora, Paulo ora, convertido, não é? Com a mesma radicalidade com que outrora se apegara ao judaísmo, Saulo abraçava agora a igreja de Cristo. A graça respeitar a natureza, conservando as características próprias de sua personalidade, que viriam mais tarde a contribuir na formação da escola paulina de vida espiritual. Esta escola eu já não sei mais falar sobre ela, porque ele se resume a essa escola paulina. Porque a escola paulina é a própria Bíblia. Não sei se é uma entidade ou apenas essa referência à Bíblia, porque é ela que nos ensina a ser cristão. São os apóstolos. Através dos evangelhos é que nós aprendemos a ter fé, a confiar, a ter a certeza que este verdadeiramente Deus está em nossos corações, em nossas vidas. Isto que foi lido está em Gálatas 6,14. Veja como receber em sua casa este lindo, aí ele manda para o terço. Não adianta esse terço. Lamento. Aqui ele voltou já para a idolatria. A idolatria. A palavra de Deus diz que os discípulos perguntaram, Senhor, como fazer para orar a Deus? E ele orou como devia ser. Tinha terço.
Onde é que tem terço na Bíblia? Onde? Não existe. Não existe. E se nós, ele diz, seguir os meus mandamentos, leia os mandamentos, leia as ordenanças, leia a Bíblia. Se você encontrar, eu vou ser católico. Eu volto a ser católico. Eu volto. Renuncio a tudo. Como Paulo renunciou quando conheceu a verdade. Só que a verdade de Paulo, do qual este senhor escreveu, esta é a verdade que eu me converti. E hoje prego nesta verdade, por esta verdade, e não cessarei enquanto vida tiver. Veja como receber. Viu? Ele diz aqui, este lindo texto, aí manda você clicar. Eu lhe aconselho, não clique. Não faça isso. Leia a Bíblia. Doravante essa cruz, ao passo que Paulo não apenas considerava os sofrimentos do Salvador, mas via, sobretudo, os esplendores da ressurreição. Seria para ele, então, o rumo de sua vida, a luz dos seus passos, a fortaleza de sua virtude e o seu único motivo de glória. Aleluia! Inspiração de Deus. Essa carta foi realmente, esse estudo, este escrito é realmente inspirado. Este amor que no instante operara a sua transformação e impedia agora a falar, a pregar, a percorrer os confins do mundo a fim de conquistar almas para Cristo, arrancando-lhe do fundo do coração este gemido: ai de mim, se eu não evangelizar. É palavra de Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 9:16. Isso é para você, católico. Um exemplo de Deus, escrito com verdades. A única verdade que não tem é quando o irmãozinho católico aqui fala e pede para você orar pelo terço. Não existe isso. O cristianismo proíbe. A palavra de Deus diz não. É a Ele. Quer orar? Ore a Deus. Quando terminar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o que a palavra de Deus manda. Em nome de Jesus. Então, meu amigo, a oração do dia é: Deus, como Paulo se converteu ao teu santo poder, ao teu santo Espírito, ao teu nome, Senhor, grandioso Deus, opera, Espírito Santo, neste moço que escreveu esta mensagem. Não sei quem é, Deus, mas tu sabes. Opera para que ele venha se converter como Aníbal Reis, como Lutero, como tantos outros que eu não sei o nome, mas que tu sabes que eles se identificaram contigo, Senhor, e se converteram. Este moço está dentro de todos, Senhor, os teus planos de salvação. Se sente, Senhor, o poder do teu Santo Espírito operando nestas palavras, nesta mensagem. Portanto, Deus, eu te suplico que surja uma outra carta deste jovem, dizendo que não ao terço, não às imagens, não às esculturas, não à enganação, à ludibriação, mas que a tua palavra, verdade, só verdade, puramente verdade, seja proclamada. Eu te suplico, Deus, e a todos aqueles que são contra a tua palavra, que são perseguidores do teu santo evangelho, opera, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus eu te suplico. Amém. Que Deus continue nos abençoando abundantemente. E até outra vez nos encontrarmos. Que a graça e a paz
e a saúde e a prosperidade esteja em cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.